Às 8h26, aqui você se informa sobre o que aconteceu em Petrópolis, já que hoje, exatamente um ano daquela tragédia que matou quase 300 pessoas, numa chuva que destruiu a cidade. A chuva, a enxurrada e a falta de preparo também de uma cidade para lidar com uma situação meteorológica que é muito comum nessa época do ano. O repórter Carlos Brigues, direto do Rio de Janeiro, ao vivo conosco aqui na Rádio Bandeirantes para falar como está hoje Petrópolis e lembrar um pouco também desse caso tão triste, né, Brigues? Bom dia para você. Bom dia, Thaís, Cláudio, Sônia, Pedro, bom Tudo bom, dia a todos Brigues? os ouvintes da Rádio Bandeirantes. É, Me permitam começar falando que é muito interessante, se não fosse trágico, como que o figurino se repete nas grandes tragédias do Brasil, como que o Brasil não aprende a lição. Esse repórter que está falando com vocês é o mesmo que cobriu a tragédia da região serrana de 2001. 10 anos após a tragédia, as primeiras casas foram entregues aos desabrigados do que foi chamado da maior tragédia da região serrana aqui do estado do Rio de Janeiro. A gente está falando de um ano da tragédia em que Petrópolis hoje tem 270 pontos vulneráveis. Esses pontos começaram tardiamente a serem mapeados porque o governo do Rio e a prefeitura de Petrópolis não se entendiam de quem era a responsabilidade para mapear essas áreas de risco. Para vocês terem uma ideia, no Morro da Oficina, onde fica... O bairro é o Alto da Serra, mas nacionalmente a gente ficou conhecendo aquele trecho como Morro da Oficina, onde 70%, quase 80% desses 235 corpos foram encontrados. Os moradores, passados meses dessa tragédia, os próprios moradores indicavam, fazendo um X em vermelho, as pedras que estavam por rolar. Eram os próprios moradores que mostravam as áreas extremamente vulneráveis. Serviço de captação de água pluvial, de esgoto, muito pouco foi feito. O túnel extravasor, que leva esse nome, que é a principal válvula de escape da água, por onde escoa a água de Petrópolis. Para quem não é de Petrópolis, Petrópolis é um vale, é um terreno extremamente acidentado, a topografia é extremamente acidentada, é rochoso, é montanhoso. E esse túnel extravasor é por onde corta 70%, quase 80% também da água que passa por Petrópolis. Uma obra considerada essencial pelo governo do estado do Rio, responsável por essa obra. O governador Cláudio Castro orçou em 40 milhões essa obra. Depois foi para 70. Mais esse figurino que a gente conhece dos orçamentos que vão se multiplicando em obras emergenciais. Até agora, gente, 1/3 desse túnel foi entregue. E aí vocês vão me perguntar, os ouvintes vão me perguntar, mas Briggs, o que representa 1/3? Eles fecharam as crateras que se abriam no túnel, colocaram uma massa fina de cimento e você vê os vergalhões expostos. Significa dizer que, como não foi feita a obra de contenção, as pedras que estão por rolar, a areia que está por vir, o próprio esgoto, a própria água sem o tratamento regular, eles podem fazer a implosão e podem abrir crateras nesse mesmo túnel em que se abriu crateras e que engoliu 2 pessoas e deixou um morador com parte da perna sem movimento por conta disso. Então a gente percebe que em algumas situações, como a servidão, que é como se chama em Petrópolis, como se fosse uma região, como se fosse uma parte do morro, a servidão Frei Leão, nada foi feito. Nem um caminhão de areia foi retirado. Do jeito que estava da tragédia do ano passado, é exatamente como está hoje, apenas com uma vegetação que cresceu e que encobre uma bomba relógio que está ali por baixo. Eu conversei com alguns moradores, entre eles a Cristiane Gross. Gente, a Cristiane perdeu 7 pessoas na família. Ela não se deu o direito de viver o luto. Ela luta para que se faça alguma coisa por Petrópolis. Eu perguntei, Cris, o que foi feito até agora nessa região da Frei Leão? Com a palavra a nossa moradora Cristiane Gross. Nada. Nós vamos para um ano e não foi movido uma folha. Eu tenho 2 sentimentos. O primeiro é a saudade, que sempre vai estar em primeiro lugar. E o segundo, a revolta. A revolta. E essa revolta, essa mágoa que está me motivando, porque não foi só a Cris que perdeu, foi Petrópolis inteira. Ontem choveu forte em Petrópolis, mais uma vez, tem chovido nos últimos dias, típico do verão. As sirenes foram acionadas, mas os moradores não sabem muito bem para onde ir. Não há pontos de abrigo definidos, sequer rotas de fuga. Essa é a situação de Petrópolis, gente, um ano depois da tragédia.
É lamentável, né? Triste demais a gente relembrar. O Carlos Briggs, né, trouxe um depoimento fantástico de quem esteve lá. Do ponto de vista jornalístico, é uma descrição perfeita e a gente consegue imaginar em cada uma das palavras. Ô Briggs, conta pra gente o seguinte: depois de um ano, né, ainda o cenário, as marcas dessa tragédia estão presentes em Petrópolis, né? Como você mostrou aí e ouviu aí pessoas que moram lá na cidade. O poder público, de alguma forma, está investindo lá para recuperar essa tragédia, para evitar que uma nova tragédia possa acontecer se vier uma chuva mais forte, como foi a do ano passado? Eu passei lá em Petrópolis há pouco tempo, fui a Minas Gerais e passei por Petrópolis. Quem pega ali a BR-040, Rio Juiz de Fora, tem um carinho muito grande. Petrópolis, uma cidade imperial, uma cidade belíssima. E como jornalista chato, eu fui percorrer, passei por dentro de Petrópolis. A gente percebe as pedras próximas à cabeceira do rio. Você não vê intervenção, você não vê uma barreira de contenção nos rios. Você percebe... e o que eu acho até mais grave, talvez, como se precisasse um ingrediente, um adicional de gravidade a essa situação, a gente percebe um aumento da construção irregular, do uso desordenado do solo. Eles não contêm o avanço da construção irregular. Para não dizer que nada foi feito, para a Prefeitura de Petrópolis, daqui a pouco não mandar uma nota para a gente, dizendo, vocês não falaram isso que eu fiz? O Alto da Serra, que é onde fica o Morro da Oficina, ele foi dividido em 3 lotes. A Prefeitura optou por fazer isso. O primeiro lote, as obras de contenção de encostas começaram há mais ou menos um mês, gente. O segundo lote, as licitações estão em andamento. Nem estão na rua, estão discutindo o modelo de licitação para as obras de intervenção. O terceiro lote, nada foi feito. Ou seja, o Morro da Oficina hoje também tem 1/3. Parece que eles combinam com o governo do Rio. Entregou 1/3 da obra do extravasor. A Prefeitura de Petrópolis faz mais ou menos 1/3 do Morro da Oficina. Mas aí eu te falo, captação de água, captação de esgoto. Não adianta você fazer as obras, alguma obra no túnel extravasor, você vai continuar recebendo detrito, esgoto. Você não tem tratamento adequado. Então, o que a gente percebe é muito pouco. Eu não sei até se eu cheguei a comentar com vocês, acho que numa outra entrada no jornal, na rádio, no Band News FM, a gente teve 1.000 desabrigados nessa tragédia. Sabe o que a Prefeitura de Petrópolis fez? Ela comprou um prédio por 3,5 milhões de reais, com 32 unidades, sendo 20 kitnets. Esse dinheiro é da ALERJ, da Assembleia Legislativa do Rio. Esse prédio, ele está hoje fechado porque não tem condições hidráulicas e elétricas de receber os moradores. Então ele comprou um edifício que não pode ser habitado para poder entregar parte da população. Esse é o cenário que a gente vê com o uso de recurso público. Que coisa, Briggs. Nossa, a gente sente, né, com o olhar, com o teu olhar de repórter, né, que esteve lá e que está vendo um ano depois, né, tempos depois dessa tragédia. E, além de tudo, é um patrimônio do Brasil, né? Quer dizer, você tem uma tragédia humana, você tem histórica de todos os sentidos, não? Claro, cidade imperial, né? E aí a gente percebe que, por exemplo, o que se tem que dar de valor para essa cidade imperial, muito pouco se dá. A tubulação, Sônia, dessa captação de água de esgoto que eu falei, muito dela vem pouco depois da época do Império. Pouco foi feito, eu estou falando de tubulação de ferro. Olha, pessoas moram lá, né? Olha o que aconteceu. Moram em cima. Por exemplo, você tem uma região ali no Alto da Serra, próximo ali do Morro da Oficina, que também que é um vale. Petrópolis são vários vales, né? Você tem o terreno muito acidentado, que não só a terra pode provocar um deslizamento e encobrir essas pessoas podem ser engolidas. Isso não é palavra minha, não, são de geólogos que a gente vem conversando. Porque essas residências estão sobre essas tubulações e são verdadeiras bomba-relógio. É isso que a gente trata de... E é impressionante. Quando eu estava cobrindo a tragédia de 2000 e agora, do ano passado, eu estava pensando... vai ser muito revoltante voltar daqui a um ano para falar novamente que pouco foi feito, ou que nada foi feito. Exatamente. A gente está falando de terrenos que sequer foram encontrados para construir as casas dessas pessoas. O que está acontecendo é que muita gente volta para a área de risco. Muita gente hoje vive em área de risco. Olha, Carlos Briggs, acho que a nossa função aqui, como jornalistas, como comunicadores, como pessoas que testemunham, como você testemunhou o que acontece, é não deixar barato, não é? É não deixar esquecer, é ficar sempre em cima. Então a gente vai continuar
nesse assunto aqui na Rádio Bandeirantes, no Grupo Bandeirantes. Nós cobramos muito aqui essa questão do túnel extravasor, que poderia ter feito com que essa tragédia do ano passado, de um ano atrás, fosse pelo menos menor, e a gente vai continuar cobrando aqui esse assunto e todas as questões que você trouxe na nossa programação, porque é como a questão da Cracolândia. A gente não pode se conformar, você não pode achar normal que essa situação descrita pelo Carlos Briggs simplesmente exista e vai existindo ao longo dos anos, das décadas, até o ponto dela se normalizar. Obrigada pela sua participação, pelo seu relato. Oi, Cláudio. Eu queria só fazer uma observação. Você vê que claro. Que o nosso colega, com esse relato tão contundente, né, brilhante, bem conduzido mesmo, me faz lembrar, por exemplo, que quando aconteceu a última tragédia em Petrópolis, né, se fez uma cobrança muito parecida como essa. Mas vem cá, e a tragédia anterior? Por que ninguém fez nada? E aí fica um apontando o dedo para o outro, né? O prefeito diz, o meu antecessor deveria... Aí o governador diz, calma lá, não é assim, isso aí exige tempo e tal. E aí, até a próxima tragédia. Na próxima tragédia, teremos novos políticos, ou talvez os mesmos, né, cheios de desculpas para dar. E ninguém paga por isso. Né? Vivemos num país em que a irresponsabilidade do gestor público, né, a leviandade, o descuido, eles só não têm descuido com o dinheiro público, aí eles nadam de braçadas. Mas com relação a tomar medidas e fazer obras que evitem tragédias, né, continua esse desprezo, né, essa falta de cuidado com as pessoas. É escandaloso que a classe política brasileira se comporte da mesma maneira há tanto tempo. Eu me lembro da frase do Luiz Eduardo Magalhães, falecido, filho de Antônio, também falecido, Antônio Carlos Magalhães. Ele dizia que o Brasil não tem o menor perigo de dar certo. Carlos Briggs, direto do Rio de Janeiro, com as informações do que aconteceu em Petrópolis um ano depois da tragédia provocada pelas chuvas. Carlos, obrigado pela participação ao vivo aqui na Rádio Bandeirantes. Bom trabalho, até a próxima. Obrigado, gente. Um bom jornal para vocês. Muito obrigado. Valeu.